Hoje vamos falar sobre IA generativa, conceitos. A inteligência artificial generativa, IA generativa, é um ramo da inteligência artificial que se concentra na criação de novos conteúdos, em vez de apenas analisar ou classificar dados existentes. Essa tecnologia utiliza modelos complexos de aprendizado de máquina, como redes neurais, para aprender padrões e estruturas a partir de grandes conjuntos de dados e, em seguida, gerar novos dados semelhantes. Principais características e aplicações: criação de conteúdo. A IA generativa pode produzir textos, imagens, áudios, vídeos e até mesmo códigos de software originais. Aplicações diversas: arte e design, criação de obras de arte, design de produtos e geração de conteúdo visual para marketing, música e áudio, composição de músicas, geração de efeitos sonoros e dublagem de voz, texto e linguagem, criação de artigos, roteiros, chatbots e traduções de idiomas, desenvolvimento de software, geração de código, teste de software e criação de protótipos, simulação e modelagem, criação de ambientes virtuais, simulação de cenários e modelagem de dados complexos. Modelos de aprendizado. A IA generativa utiliza modelos como redes adversárias generativas, GANs, e transformers para aprender e gerar dados. Potencial e desafios. A IA generativa tem o potencial de revolucionar diversas indústrias, impulsionando a criatividade e a produtividade. No entanto, também levanta questões éticas sobre a autenticidade do conteúdo gerado, o uso indevido da tecnologia e o impacto no mercado de trabalho. Técnicas fundamentais. Redes adversárias generativas, GANs, consiste em duas redes neurais, um gerador que cria dados e um discriminador que avalia a autenticidade desses dados. O gerador aprende a produzir dados cada vez mais realistas para enganar o discriminador, resultando em criações de alta qualidade. Transformers. Modelos de aprendizado profundo que processam dados sequenciais, como texto e áudio, com grande eficiência. Sua arquitetura permite capturar relações complexas entre elementos, gerando textos coerentes, traduções precisas e outras formas de conteúdo. Autoencoders variacionais, VAEs. Redes neurais que aprendem a representar dados em um espaço latente comprimido. Ao amostrar desse espaço latente, é possível gerar novas variações dos dados originais. Modelos de difusão. Esse modelo tem obtido grande destaque na criação de imagens e até vídeos. O modelo funciona adicionando ruído gradualmente aos dados de treinamento e depois aprendendo a reverter esse processo, gerando novos dados a partir do ruído. As redes adversárias generativas, GANs, são um tipo de modelo de aprendizado de máquina que se baseiam em duas redes neurais, o gerador e o discriminador. Essas redes trabalham em conjunto para criar dados sintéticos que se assemelham aos dados reais. Como funcionam? Gerador. O gerador tem a função de criar novos dados, como imagens, áudios ou textos. Ele recebe uma entrada aleatória e a transforma em um dado sintético. O objetivo do gerador é criar dados que sejam indistinguíveis dos dados reais. Discriminador. O discriminador tem a função de distinguir entre dados reais e dados sintéticos. Ele recebe como entrada um dado, que pode ser real ou sintético, e produz uma saída que indica a probabilidade de o dado ser real. O objetivo do discriminador é identificar os dados sintéticos gerados pelo gerador. Treinamento.
O gerador e o discriminador são treinados em conjunto, em um processo de competição. O gerador tenta enganar o discriminador, criando dados sintéticos cada vez mais realistas. O discriminador tenta não ser enganado, aprimorando sua capacidade de distinguir entre dados reais e sintéticos. Esse processo de competição leva ao aprimoramento de ambas as redes, resultando em dados sintéticos de alta qualidade. Aplicações: geração de imagens. As GANs são amplamente utilizadas para gerar imagens realistas, como rostos, paisagens e objetos. Edição de imagens. As GANs podem ser usadas para editar imagens, como remover objetos, alterar estilos e preencher áreas faltantes. Geração de vídeos. As GANs também podem ser usadas para gerar vídeos, como vídeos de pessoas falando e vídeos de cenas complexas. Geração de áudio. As GANs podem ser usadas para gerar áudio, como música e fala. Geração de texto. As GANs podem ser usadas para gerar texto, como artigos e histórias. O que são transformadores? Os transformadores são um tipo de arquitetura de rede neural que revolucionou o campo do processamento de linguagem natural (NLP) e posteriormente se espalhou para outras áreas da IA, como visão computacional. Eles foram introduzidos no artigo Attention is All You Need. A atenção é tudo o que você precisa, de 2017, e se destacam por sua capacidade de lidar com dados sequenciais, como texto, de maneira mais eficiente do que as arquiteturas anteriores, como as redes neurais recorrentes. A principal inovação dos transformadores é o mecanismo de atenção, que permite ao modelo ponderar a importância de diferentes partes da entrada ao processá-lo. Como funcionam? Em vez de processar a entrada sequencialmente, os transformadores analisam todas as partes da entrada simultaneamente. O mecanismo de atenção permite que o modelo determine quais partes da entrada são mais relevantes para a tarefa em questão. Isso é crucial para entender o contexto em sequências longas, onde as palavras no início da sequência podem influenciar o significado das palavras no final. Codificador-decodificador. A arquitetura de Transformer geralmente consiste em um codificador e um decodificador. O codificador processa a entrada e a transforma em uma representação interna. O decodificador usa essa representação para gerar a saída. Paralelização. Uma das grandes vantagens dos transformadores é a capacidade de serem paralelizados, o que significa que o processamento pode ser feito em paralelo em várias unidades de processamento. Isso acelera o treinamento e a inferência, tornando os transformadores muito mais eficientes do que as RNNs. Encoders, codificadores. Função: os encoders são responsáveis por processar a sequência de entrada e convertê-la em uma representação numérica que captura o significado e o contexto da sequência. Em outras palavras, eles codificam a entrada em um formato que o modelo pode entender e usar para tarefas subsequentes. Estrutura: um encoder típico em um transformer é composto por várias camadas idênticas, cada uma contendo subcamadas de auto-atenção e feed-forward. A auto-atenção permite que o modelo pondere a importância de diferentes palavras na sequência de entrada ao processá-la. As camadas feed-forward aplicam transformações não lineares à saída da camada de auto-atenção. Saída: a saída do encoder é uma sequência de vetores numéricos, cada um representando uma palavra na sequência de entrada, mas com informações contextuais incorporadas. Decoders, decodificadores. Função: os decoders são responsáveis por gerar a sequência de saída, com base na representação da entrada fornecida pelos encoders. Eles
decodificam a representação interna em uma sequência de dados compreensível como texto traduzido ou em uma resposta a uma pergunta. Estrutura. Assim como os decoders também são compostos por várias camadas idênticas. Além das subcamadas de auto-atenção e feed-forward, os decoders também incluem uma camada de atenção encoder-decoder, que permite que o decoder se concentre nas partes relevantes da saída do encoder. O decoder também tem uma máscara, que garante que o modelo só utilize dados anteriores para gerar a próxima saída. A saída do decoder é a sequência gerada pelo modelo. Softmax. Função. A função softmax é usada na camada final do decoder para converter a saída do modelo em uma distribuição de probabilidade sobre o vocabulário. Isso permite que o modelo determine a probabilidade de cada palavra no vocabulário ser a próxima palavra na sequência de saída. Como funciona? A função softmax recebe um vetor de números reais como entrada e o transforma em um vetor de probabilidades, onde cada elemento está entre 0 e 1, e a soma de todos os elementos é igual a 1. A palavra com a maior probabilidade é então selecionada como a próxima palavra na sequência da saída. Importância. O softmax é essencial para tarefas de geração de texto, pois permite que o modelo escolha as palavras mais prováveis para gerar sequências de textos coerentes e gramaticalmente corretas. Aplicações. Modelos de linguagem grandes, LLMs. Os transformadores são a base dos LLMs, como GPT-3 e o BERT. Esses modelos podem gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder a perguntas de forma informativa. Tradução automática. Os transformadores melhoram significativamente a qualidade da tradução automática, permitindo traduções mais precisas e naturais. Visão computacional. Os transformadores também estão sendo usados em tarefas de visão computacional, como reconhecimento de objetos e segmentação de imagens. Geração de código. Modelos de IA generativa para código, como o Copilot, são baseados em arquiteturas Transformer. Importância. Os transformadores representam um avanço significativo no campo da IA, impulsionando o progresso em NLP e outras áreas. Sua capacidade de lidar com sequências longas e capturar relações complexas entre os dados se tornam extremamente poderosos. A arquitetura Transformer é fundamental para diversos modelos de IA generativa. Agora, o que são encoders variacionais, VAEs? Os encoders variacionais, VAEs, são uma classe de modelos de aprendizado profundo que pertence à família dos autoencoders. Eles foram introduzidos em 2013 por Dedek P. Kingma e Max Wellen e se destacam por sua capacidade de aprender representações latentes de dados e gerar novas amostras semelhantes aos dados de treinamento. Os VAEs são usados principalmente para tarefas de geração de dados, como geração de imagens, música e texto. Como funcionam? Codificador e decodificador. Assim como os autoencoders tradicionais, os VAEs consistem em um codificador e um decodificador. O codificador recebe a entrada e a mapeia para uma distribuição de probabilidade no espaço latente. O decodificador recebe uma amostra do espaço latente e a mapeia de volta para o espaço original. Espaço latente. O espaço latente é um espaço de baixa dimensão que representa as características essenciais dos dados de entrada. Nos VAEs, o espaço latente é modelado como uma distribuição de probabilidade, geralmente uma distribuição normal multivariada. Como funciona? Reamostragem. Durante o treinamento, o codificador gera uma média e um desvio padrão para a distribuição de probabilidades no espaço latente. Uma amostra é então retirada desta distribuição
e usada como entrada para o decodificador. Função de perda. A função de perda dos vais consiste em duas partes: a perda da reconstrução, que mede a diferença entre a entrada original e a saída do decodificador, a perda de regularização, que garante que a distribuição no espaço latente seja semelhante a uma distribuição normal, padrão. Aplicações. Geração de imagens. Os vais são usados para gerar novas imagens semelhantes às imagens de treinamento. Geração de música. Os vais podem gerar novas peças musicais, aprendendo a estrutura e os padrões da música de treinamento. Geração de texto. Os vais podem gerar novos textos, aprendendo a estrutura e os padrões da linguagem de treinamento. Compressão de dados. Os vais podem ser usados para comprimir dados, aprendendo a representação latente de baixa dimensão. Descoberta de representações latentes. Os vais podem ser usados para descobrir representações latentes de dados, que podem ser úteis para outras tarefas, como classificação e agrupamento. Vantagens. Os vais são capazes de gerar novas amostras de alta qualidade. Os vais podem aprender representações latentes úteis para outras tarefas. Os vais são relativamente fáceis de treinar. Desvantagens. Os vais podem gerar amostras borradas ou pouco nítidas. Os vais podem ser difíceis de treinar para dados de alta dimensão. Importância. Os vais são uma ferramenta poderosa para a geração de dados e descoberta de representações latentes. Eles têm sido usados com sucesso em uma variedade de aplicações, como geração de imagens, música e texto. Os vais são uma área de pesquisa ativa, com novas técnicas e arquiteturas sendo desenvolvidas regularmente. Agora, o que são modelos de difusão? Os modelos de difusão são uma classe de modelos generativos que aprendem a gerar dados complexos, como imagens, áudio e vídeo, através de um processo de difusão gradual. Eles se baseiam na ideia de adicionar ruídos aos dados de treinamento até que se tornem ruídos puro e, em seguida, aprender a reverter esse processo para gerar novas amostras a partir do ruído. Os modelos de difusão têm se mostrado altamente eficazes na geração de imagens de alta qualidade, superando outras técnicas como GANs e VAIs em algumas tarefas. Como funcionam? Processo de difusão para frente. O processo de difusão para frente adiciona ruídos gaussiano aos dados de entrada em etapas incrementais. Após um aumento suficiente de etapas, os dados de entrada se transformam em ruído puro. Esse processo é determinístico e pode ser modelado como uma cadeia de Markov. Processo de divisão reversa. O processo de difusão reversa aprende a remover o ruído dos dados em etapas incrementais. Esse processo é estocástico e modelado por uma rede neural que estimula a distribuição de probabilidade dos dados em cada etapa. Ao iterar o processo de difusão reversa a partir do ruído puro, o modelo gera novas amostras que se assemelham aos dados de treinamento. Aplicações. Geração de imagens. Os modelos de difusão são amplamente utilizados para gerar imagens de alta qualidade, como rostos, paisagens e objetos. Eles têm sido usados para criar imagens realistas, imagens artísticas e imagens com estilos específicos. Geração de vídeo. Os modelos de difusão também podem ser usados para gerar vídeos, embora essa seja uma área de pesquisa mais recente. Eles têm o potencial de gerar vídeos realistas e vídeos com efeitos especiais. Geração de áudio. Os modelos de difusão podem ser usados para gerar áudio como música e fala. Eles têm o potencial de gerar áudio de alta qualidade e áudio com estilos específicos. Ferramentas e plataformas. Modelos de linguagens grandes, LLMs. Modelos como o GPT-3 e o GPT-4 da OpenAI e o Bard do Google, que geram textos, traduzem idiomas e respondem a perguntas.
ferramentas de geração de imagens, DALL-E, OpenAI, Midjourney e Stable Diffusion podem criar imagens a partir de descrições textuais. Canva, que também possui ferramentas de geração de imagens. Ferramentas de geração de áudio, modelos que geram música, efeitos sonoros e vozes sintéticas. Plataforma de desenvolvimento da IA generativa, Google Cloud, Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure oferece serviços e ferramentas para criar e implantar modelos de IA generativa. Ferramentas de marketing digital, ferramentas como Writesonic e Jasper, que auxiliam na criação de textos para marketing digital. E é isso, pessoal.